Estamos de volta com o Gazeta Entrevista Especial de cobertura das eleições e nesta quinta-feira recebendo aqui mais um convidado entre os candidatos a senador, dentro dessa nova rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado que o Gazeta Entrevista está fazendo. O nosso convidado de hoje é o candidato a senador Fortunato Martins, do Partido Socialismo e Liberdade. Ele é o segundo convidado nessa sequência de entrevistas. Eu lembro que essa ordem de sequência dos entrevistados aqui no programa foi definida em sorteio prévio com a presença de todos os representantes de partidos e coligações. Boa noite, candidato. Boa noite, Rogério. Boa noite você. Boa noite, os amigos da TV Gazeta. Candidato, nós já temos aí mais de 2 meses de campanha. Estamos entrando para a reta final desse processo de disputa. E que avaliação o senhor faz desse período, agora já, depois de ter o contato com o eleitor, de visitar todas as regiões do Estado? Como é que o senhor avalia essa campanha? Olha, Rogério, eu quero agradecer muito à população pela recepção, né, nas nossas caminhadas, nas nossas reuniões, nas nossas visitas. As palavras de incentivo são tantas, né, as adversidades também são tantas, como sendo uma eleição estadual. É uma eleição muito desgastante e nós temos que fazer uma grande jornada. Mas eu considero que, apesar das dificuldades que nós temos, é uma avaliação positiva em todos os aspectos, né? Nos aspectos da recepção junto às pessoas, da probabilidade de nós termos uma expressiva votação, da probabilidade de nós darmos um recado importante com relação aos propósitos do PSOL para a sociedade acreana, um reconhecimento de que o PSOL, de fato, tem propósitos muito bem definidos no plano nacional, no plano estadual, uma representatividade significativa no Congresso Nacional e na particularidade do Senado Federal. Penso que o PSOL e a nossa candidatura ao Senado, assim como a nossa candidatura ao governo do nosso majoritário Antônio Rocha, tem muito a ganhar. E penso que a sociedade também tem muito a ganhar, porque nós nos colocamos como uma alternativa real de mudança. Então, a avaliação, uma avaliação positiva, penso que a sociedade tem se envolvido no processo, tem procurado ouvir e conhecer as propostas de todos os candidatos e penso que vai escolher aquele que, de fato, possa estar bem preparado para representar a população acreana no Senado Federal. Quero muito que seja eu, como representante da população acreana, para fazer uma boa atuação parlamentar. Como é que o senhor avalia os resultados dessas últimas pesquisas divulgadas e, por sinal, resultados diferentes, dependendo do instituto que faz a pesquisa? Olha, eu sempre digo assim, que as pesquisas, de alguma forma, elas acabam que induzindo a população a tomar uma decisão, né? Existem pesquisas encomendadas por partidos, algumas encomendadas por instituições que estão avaliando de forma muito criteriosa o desempenho do candidato, que também se pautam com relação aos seus investimentos. Mas eu tenho dito para meus colegas e para os eleitores que a principal pesquisa se dará no dia 5 de outubro, quando as pessoas irão às urnas e lá decidirão o voto, porque até aquele dia não tem ainda nada definido. Então, eu penso que a pesquisa, ela representa um momento, né? Pode representar ali 10 dias de atuação, o dia que o candidato passou por aquela localidade, mas ela é muito oscilante. Eu quero ficar com uma pesquisa no dia 5 de outubro e espero que seja favorável aos candidatos do PSOL. No cenário nacional, como é que o senhor avalia essa eleição, tendo em vista a mudança que aconteceu depois da morte de Eduardo Campos, a ascensão de Marina, a própria participação da Luciana Genro, do PSOL, nos debates, que tendo sido reconhecida, né, como tendo um bom desempenho, isso tudo e os reflexos disso na sua campanha aqui no Estado? Olha, lógico que lamentamos o que aconteceu com Eduardo Campos. A Marina Silva, de alguma forma, ela colhe alguns benefícios relacionados a isso, em virtude da memória eleitoral, né? Mas eu avalio que a eleição ainda, de fato, está acontecendo no plano nacional, né? Há algumas tendências, algumas opções que nós estamos vendo por parte do eleitorado, principalmente relacionado às pesquisas, mas eu penso, por exemplo, que a Luciana Genro tem se saído muito bem nos debates. O povo brasileiro tem reconhecido isso, né? Acompanhando pelas redes sociais, nós podemos observar, inclusive também pela imprensa, que você também acompanha, assim como
as pessoas de casa acompanham, a Luciana Genro tem se saído muito bem, né? E há uma coisa muito importante no posicionamento dela, é que ela diz o seguinte: nós temos que escolher um lado, e esse lado tem que ser o lado do povo. Essa sua marca em escolher o lado do povo é que tem feito o grande diferencial. E é isso que está fazendo o nosso diferencial também aqui no estado do Acre. Nós estamos nos posicionando dessa forma, o pessoal se coloca dessa forma, do lado do povo, e eu penso que a atuação da Luciana Genro só tende a crescer, assim como isso, evidentemente, traz reflexo na nossa campanha no estado do Acre, e particularmente para mim eu tenho observado que as pessoas têm elogiado a Luciana Genro e feito a opção em votar conosco em virtude desse posicionamento. Embora nós tenhamos pouco tempo na televisão, as pessoas estão conseguindo observar que nós temos uma posição, nós temos um propósito, e isso de fato tem acontecido também favoravelmente à nossa candidatura como senador e também favorável à nossa candidatura como governador, que é o nosso candidato Antônio Rocha. O senhor falou aí da questão do pouco tempo de televisão. Esse assunto da reforma política, no qual inclui essa questão dos partidos terem mais ou menos tempo, é um assunto que tem sido muito discutido também no plano nacional e vai de encontro a muita coisa que o seu partido defende. Como é que o senhor avalia esse assunto, reforma política, né? E o senhor, caso seja eleito senador, vai lidar diretamente com essa questão? Claro, olha, nós precisamos democratizar os meios de comunicação no Brasil, né? Você vê que hoje eu tenho 52 segundos para dar um recado na televisão. É muito difícil você falar de um projeto, mas você fala pontualmente. Eu penso que os candidatos majoritários eles deveriam ter o mesmo tempo de televisão para dar o seu recado, as mesmas entrevistas durante a pré-campanha, né? Na questão propriamente da reforma política, nós defendemos a revogabilidade do mandato. Aquele candidato que se elege, aquele parlamentar que se elege e não consegue dar o retorno para a população com os compromissos assumidos, a população tem que, de fato, ir lá e pedir o mandato daquele candidato. Nós defendemos também o financiamento público de campanha, né? É notório que muitas empresas privadas financiam campanha, fazem doações de campanha. Ora, não existe doação de campanha, o que existe são investimentos. E quem investe em campanha depois vai querer o retorno. Isso aí já significa que há um processo viciado na política brasileira e isso também é motivo de muita corrupção. E aí estão as corrupções acontecendo diuturna no Brasil, e isso é uma vergonha nacional. Nós precisamos mudar esse processo. Agora, tem uma reforma política que o povo precisa fazer. É não votando nesse momento naqueles parlamentares que têm mandato, né? Naqueles que têm mandato. Uma outra coisa que nós temos que fazer no Congresso Nacional é a própria reforma do Congresso Nacional. Acabar com o fórum privilegiado dos parlamentares, do Executivo, né, que isso acaba criando também um círculo vicioso, uma bola de neve nos processos de corrupção, porque quando cometem um crime, não vão ser julgados conforme o cidadão comum. O fórum privilegiado acaba que ocasionando, então, esse processo de corrupção e de vícios que envergonham a política nacional. De uma outra forma, é necessário nós também pontuarmos o seguinte: qual, de fato, o benefício que o Brasil hoje tem com duas casas legislativas, o Senado Federal e a Câmara Federal? Somos contra a bicameralidade. Nós precisamos, eu vejo a minha opinião, de que nós precisamos apenas de uma casa legislativa. Então nós temos que levar esse debate para a sociedade. Mas aí seria uma casa legislativa nos moldes da Câmara ou do Senado? Nos moldes da Câmara ou do Senado, né? Nos moldes da Câmara. A Câmara tem 513 deputados, o Senado deputados. 81. Com 81. Nós poderíamos avaliar isso, né? Nós precisamos fazer uma reflexão com a sociedade com relação a isso. Existe um encaminhamento que nós poderíamos fazer no molde do Senado, mas unindo os dois aspectos para nós termos o melhor encaminhamento. Eu penso que nós podemos avançar com uma república moderna pensando apenas em uma Câmara representativa. O orçamento do Senado por ano são 7 bilhões de reais. Você vê, o povo brasileiro, saiu hoje, né, nos jornais, inclusive, o povo brasileiro está pagando por cada parlamentar 10 milhões de reais por ano. Isso é um valor absurdo para o povo brasileiro, os privilégios que tem um parlamentar. O parlamentar, eu defendo também que tenha um salário compatível com a realidade da maioria do povo brasileiro. Existe um projeto no Congresso, inclusive, que obriga o parlamentar esse projeto é do Cristóvão Buarque, um parlamentar que eu admiro muito.
que obriga o parlamentar a matricular os seus filhos nas escolas públicas, né? Alguns parlamentares discordam, porque, mas por que você é obrigado? É uma regra de quem vai exercer um cargo. Assim como você é jornalista, assim como eu sou professor e também técnico industrial, existem as regras que você submete. Como parlamentar também você vai, então, matricular o seu filho na escola pública. Até uma forma com que o parlamentar se dedica a melhorar a escola pública e a educação que tantas pessoas têm exigido no Brasil. Candidato, já entrando agora nas questões aqui da nossa realidade, nós temos aí notícias de que a economia do país não vai bem e que há uma projeção negativa para o próximo ano. Isso certamente terá reflexo aqui em nossa realidade. Como é que o senhor avalia, né, essa questão da economia do Acre e como senador, se o senhor for eleito, o que é que o senhor vai fazer, trabalhar para gerar emprego, gerar renda, ou seja, desenvolver nossa economia? Olha, eu sempre tenho dito que o Brasil precisa de avançar em alguns aspectos, romper com o seu passado colonial, né? Nós temos hoje uma economia que está submetida aos interesses internacionais, né? O grande latifúndio hoje ele está dedicado para exportar grãos de soja. Candidato, eu quero pedir a sua licença porque o seu tempo nesse bloco se esgotou. O senhor continua com a resposta. No próximo bloco, o Gazeta Entrevista Especial de Cobertura das Eleições vai fazer um intervalo. Voltamos já.